Bom dia, bem-vindos a mais um WHG Overview. Eu sou Andy Ryder, gestor do Long Biased. Aqui estou com o Fernando Fenolio, nosso economista-chefe. Bom dia. Vamos começar, que temos muito assunto para hoje. Você quer falar das nossas introduções, nossas considerações iniciais? Sim, vai lá vamos fazer aqui. Vamos Acho que no último overview a gente comentou, né, que é uma notícia fresca aí, que o Daniel Leixenring, que trabalhou com a gente muitos anos lá na Verde, voltou aqui para casa, na WHG, para ser o nosso CIO aqui da Wealth. Então é uma evolução natural aqui da empresa, né? Acho que a empresa completando quase 5 anos, os fundos da Asset já completando 4 anos, que a gente vai falar aqui. E né, a empresa batendo 50 bi de AUM, né, chegando nessa evolução que cresceu, a Asset batendo 5 bi de AUM também, agora, mês passado, e a gente, né, acho que foi uma evolução natural de separar um pouco esses chapéus, né, acho que o overview é um reflexo disso, que é uma oportunidade que a gente tinha para comunicar com os nossos clientes e o mercado como um todo, falando das nossas visões. Era uma carta moderna, vamos dizer assim, dos fundos da Asset, mas também com o chapéu um pouco da Wealth, para comunicar como que a gente estava pensando. Agora, nessa evolução, acho que muita gente comentava, né, para a gente, nos chats aqui, no YouTube e tal, querendo saber um pouco mais de como que a gente expressava essas visões. E agora, né, acho que essa é a evolução do overview, agora, né, que já deu para ver no subtítulo lá, que era overview da Asset. Agora o Daniel vai ter seu próprio fórum para falar com clientes da Wealth, né, diretamente sobre asset allocation, com mudanças que a Wealth esteja fazendo. E aqui a gente está um pouco mais livre para falar dos fundos também. Então, né, começando aqui, né, falando aqui dos 4 anos, né, do Long Bias, que acabou de completar no final de abril, que é uma marca que a gente se orgulha muito. Eu acho que o timing foi muito bom, né, com a Asset batendo 5 bi, a estratégia do Long Bias, né, com 3,4 bi. Acho que num mercado que nesses últimos 4 anos foram muito difíceis para a indústria, né, quando a gente olha outros fundos foram lançados, assets nesse período, né, foi muito difícil, não só aqui no Brasil como lá fora, né, porque o S&P teve um ano muito difícil em 22, esse começo de ano também foi difícil. Então a gente quis aqui reforçar um pouco assim do que a gente faz para começar, né, mas eu acho que o timing ficou legal, né, que a gente teve a cota 2 do fundo, né, então conseguimos comemorar aqui, né, deu mais de 100% de retorno desde o começo do fundo, num período que, por coincidência, o CDI ou o MSCI World redeado, né, a gente sempre lembrando o que é redeado, aqui não tem exposição cambial, a gente faz o hedge, então você ganha diferencial de carrego do CDI com LIBOR ou SOFR lá fora, né, e tem um custozinho do cupom cambial. E então isso já incorpora esse carrego no MSCI World, que tem um ETF que faz isso, então a gente usa isso como referência. E deram mais ou menos 52%, 54%, e a gente deu 101%, então quase, né, praticamente o dobro aí dessas referências. Né, hoje, né, já com esse mês andando, já estamos exatamente no dobro também. Eu acho que, e aqui na direita a gente lembra um pouco que o nosso fundo é diferente, né, tem um pouco essa ideia de como que você se compara com outros fundos, né, acho que alguns olham a gente como um fundo internacional, o problema é que aqui no Brasil não tem hedge fund, né, internacional, quase todos os fundos distribuídos aqui são long onlys, então a gente acaba tendo menos correlação com eles do que até com o multimercado aqui no Brasil, o fundo de long bias aqui no Brasil, que também tem muita exposição internacional. Então acho que também o jeito, né, aqui na direita a gente mostra a nossa exposição líquida. Então, por ser um hedge fund, a gente tem uma exposição long, tem uma exposição short, tem uma exposição líquida, que é a diferença das duas coisas, e dá para ver que é mais ou menos 60%, né, ao longo do tempo, que é a nossa exposição líquida. Então, uma coisa que eu gosto de falar é, se a gente não tivesse adicionando nenhum valor, a gente deveria dar mais ou menos 60% da MSCI World redeado. É um jeito de pensar, né? Então, o fato que a gente deu o dobro com uma exposição líquida de 60%, né, dá para fazer a matemática aí, né? Tá até tentando fazer ontem à noite, né, para você dar o dobro da rentabilidade, depois, né, de cobrar 20% de performance, com 60% de exposição líquida, é que você deu praticamente 4 vezes, né, o ACWI, né, equivalente a essa exposição 100% de uma forma bruta, né, para chegar nesse número. Né? Então é muita diferença. E eu acho que aqui embaixo a exposição líquida geográfica também é legal para mostrar que é bem diferente de um long only tradicional, que tem um benchmark, que fica over, under,
né, em geografias. Aqui é um fundo de retorno absoluto mesmo, né? Então, onde estão as oportunidades, a gente vai estar lá. Eu acho que aqui é um jeito de olhar que é mais ou menos fácil, né, de olhar que Estados Unidos nessa parte aí azul escura, né, dá para ver, né, quando você soma aí tudo isso, vai dar a exposição líquida, né, da parte de cima. E dá para ver que ano passado, quando os Estados Unidos realmente teve essa bifurcação, a gente falava muito no overview, o grande tema do ano é bifurcação, né, são os temas estruturais. Os Estados Unidos estavam indo muito bem, eleição do Trump também, que a gente pegou muito bem no fundo, né? Então foi o período que a gente ficou bem alocado nos Estados Unidos, com a exposição líquida alta, e foi o call certo, né? Eu acho que outro momento que a gente teve bastante nos Estados Unidos foi né, lá na virada de 22 para 23, que foi meio que o low dos Estados Unidos, né? E voltando a gente pegou essa volta. E também o lado bom é que a gente ficou pequeno nos Estados Unidos, né, em vários momentos, né, que nem o começo desse ano, né, dá para ver que a gente estava aí comprado em Ásia, Europa, e no começo desse ano a gente estava muito pequeno nos Estados Unidos, e na virada de 21 para 22, né, o começo do primeiro semestre de 22, ou quase o ano inteiro de 22, a gente ficou muito pequeno nos Estados Unidos, estava com mais exposição europeia até do que nos Estados Unidos, muito preocupado com os valuations da época, a normalização de juros, então a gente chegou a ficar até net short um pouquinho ali, um pouco nessa ideia que o juros subindo ia, né, machucar o mercado. Então acho que dá um pouco essa ideia de como que a gente diversifica, Latam, de vez em quando uma geografia importante para a gente, de vez em quando não é, de vez em quando a gente está até short. Então acho que realmente, né, se for olhar até, né, um layer abaixo disso, né, a gente tem por tema, subtema, só que eu acho que ficou muito poluído aqui para mostrar nessa primeira vez, talvez a gente traz no futuro, né, a gente realmente, né, fica, né, a gente fala um pouquinho depois disso, né, long ou short, certos temas, dependendo do momento. Então realmente é um hedge fund que está tentando bater o nosso benchmark ali, que é o IPCA mais yield do IMAB, que é o benchmark de retorno absoluto da indústria, né, que os long bias locais também tentam bater. Que nesse período foi muito difícil, nos últimos 4 anos. Eu acho que a gente é um dos únicos fundos, né, nessa categoria que tem esse benchmark, que está batendo o benchmark. E então é isso. É um pouco, né, eu acho que tem mais instrumentos, quando você olha o mundo inteiro, para expressar a sua visão. Né, eu sinto que aqui no Brasil é muito limitado o lado de shorts. Nos Estados Unidos, né, não só você tem milhares de ações, ou no mundo, né, você tem milhares de ações, mas tem milhares de ETFs também, tem muito futuro que trada 24 horas por dia, então tem muito jeito de expressar a sua visão de mundo, que é o que a gente fala aqui no Overview, né, há vários anos, que tem sido muito dinâmico nos últimos anos, é que a gente queria dar uma ideia assim, de como que a gente faz, né, tanto mexendo a exposição líquida como mexendo a exposição geográfica, é um dos grandes mecanismos, mas no final das contas a gente está fazendo stock picking, né? Tem um time que olha as ações individuais, é isso que eu faço há 20 anos também, então um fundo focado em ações, mas que tem uma visão macro também. Se pudesse resumir, é um fundo de gestão ativa, né? Também. É isso. Mas que o long only é um pouco mais passivo, ele vai acompanhando mais a onda do mercado. Aqui não é assim que funciona, é gestão ativa pura, né? E aí que você consegue tirar alfa do resultado final. Acho que isso é importante também. Nesses últimos anos tem sido, né, bem importante, bem essa importante. Gestão ativa. Que nem a gente falou no overview, a gente mudou de ideia várias vezes, o mundo vai mudando, a gente vai falar um pouco de cenário aqui também, que esse ano, né, foi importante ter essa visão ativa do mundo. Então aqui só, né, a gente, aqui no Brasil normalmente está muito limitado à indústria local, eu acho, né, comparando com os fundos multimercado, fundos de long bias. Lá fora tem um monte de índice de referência, né, tem os prime brokers da Goldman e Morgan Stanley, que são os maiores de hedge funds, que mandam um acompanhamento mensal de várias categorias, tanto de fundo de equity, tanto de fundo de macro, como hedge funds como um todo. Na Bloomberg tem os índices próprios também. Então a gente voltou lá para trás, a gente adicionou o carrego, né, de se fosse redeado para reais, né, para ficar maçã com maçã, a comparação, e trouxe aqui, né, os períodos do fundo, desde que o fundo começou lá em abril 21, né, que foi o ano de 21. Então a gente começou o ano de 21, né, um pouquinho ainda embolado aí na indústria, num período que ainda estava muito na moda da tecnologia, a gente estava achando que as coisas estavam meio caras, estava participando um pouco dessa alta, mas, né, com um pezinho atrás. Na virada de 21 para 22 a gente começou a ficar mais pessimista e
conseguiu capturar, a gente vai mostrar depois, né, como que a gente conseguiu capturar aí uma performance positiva em 22, enquanto, né, o S&P caiu, não sei se foi 16%, 14%, o Acqui caiu também perto disso, com o Carrego, né, foi um pouco melhor, acho que caiu uns 14%, incluindo o Carrego. Sim. E os hedge funds lá fora sofreram muito, né, fundo de equities, fundos macro, tanto no Brasil, né, tem aqui o IHFA que a gente botou, foram bem no ano, né? E lá fora alguns fundos macro, então o All Hedge Fund Index da Morgan Stanley, por exemplo, ainda estava ok, mas os Equity Hedge Funds, como dá para ver aí, Bloomberg Equity Hedge Fund Index foram mal, devolveram toda a alta que tinha do período de 21 desde que a gente tinha começado, e o MSCI World redeado, né, o Acqui redeado também caiu aqui acumulado desde o começo do fundo. Então um período muito difícil, a gente estava dando 22% positivo, enquanto o MSCI World redeado estava caindo 5,5%, né, desde que a gente tinha lançado. Aí 23%. Naquela época, só para lembrar, assim, né? Muita gente falava, você teve um retorno positivo, mas todo multimercado teve um ano muito bom em 22, vocês são caras macros, então tudo bem. A gente não entendia muito essa crítica, porque a gente, né, era comparado com o de equities internacional, né, desde o começo, mas em 23 foi um ano que realmente a gente pegou bem, eu acho que foi, né, como a gente gosta de mostrar, que a gente preservou capital em 22 e conseguiu ir para o ataque, capturar as altas de mercado, que a gente é um fundo de ações, a ideia é capturar as altas, né, ao longo do tempo, né, as ações globais são ativos bons para ter no médio e longo prazo. E eu acho que muito fundo macro ficou muito pessimista em 22, achando que ia ter recessão e não pegou essa alta, até caiu, né, num ano que foi excepcional, de 23. E o contrário aconteceu, né? Em 23 teve muito fundo de equities, foi muito bem, falaram, mas vocês foram meio que em linha com muito fundo de equities, tá? Mas fundo de equities foi muito mal em 22, né? Então não dá para... Eu acho que o legal aqui é que do fundo completar 4 anos é que a gente já viu vários regimes, e 22, 23 acho que foi o maior símbolo desses, né? Que a gente conseguiu navegar bem em 22 e também em 23, em 2 regimes foram opostos, a gente falou muito disso no overview, né? Como foi quase exatamente o contrário, o que foi bem e o que foi mal em 23 versus o que foi bem e foi mal em 22. A gente conseguiu, né, ter essa gestão ativa aí para navegar esses 2 ambientes, e dá para ver aqui, né, como a gente começou a abrir essa boca de jacaré com os índices. Né, vários tipos de benchmarks. Aí em 24, né, foi um ano continuação nessa bifurcação, lá fora foi muito bem. A gente teve um ano também bom, né, mas os índices em si, especialmente o S&P, né, subiu bastante no ano, tecnologia foi muito bem, então alguns long onlys, né, foram muito bem, mas foram os fundos que sofreram muito em 22, então a nossa diferença, né, continuou sendo bem razoável. E aí esse ano foi um ano, né, até o final de maio, que a gente está pegando os dados aqui, que realmente a indústria, de novo, né, foi uma lembrança de 22. Foi meio que 22 e 23 no mesmo ano, né? A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, que teve essa queda e essa volta, né? Então, muita gente não estava muito otimista e sofreu na queda, e ficou pessimista ou não pegou a volta, quem pegou a queda não pegou a volta, etc. A gente conseguiu meio que replicar o que a gente fez em 22, 23, que foi preservar capital na queda, e aí, né, participar também da volta, não ficar muito pessimista no low e tal. E eu acho que com isso, né, a gente consegue ter esse 4 anos e 1 mês aí, vamos chamar, né, de track record para mostrar como que a gente foi compounding aí, com essa gestão ativa, com essa visão de mundo que a gente traz aqui no overview e, né, tentando ser objetivo, não ficar muito pessimista nem muito otimista nos extremos. E também fazendo stock picking, etc, etc. A gente vai entrando mais no detalhe ao longo do tempo aqui no overview. Hoje a ideia era só trazer meio que, né, o básico, como que a gente pensa, explicar o que a gente está fazendo, o que é o fundo principal aqui da casa. E realmente, no final das contas, a gente deu, né, o dobro do CDI e o Acqui redeado. Mas acho que é interessante que quase todas as referências de hedge fund, tanto macro, micro, global ou local, né, não chegaram nem perto, né, desses 2 benchmarks aí, né, que no final estavam meio que parecido, né, dando 50 e pouquinho % desde o começo do fundo, e a maioria dos fundos está dando esses 30, 40, aqui já incluindo o Carrego, lembrando, né, quando a gente olha vários fundos locais, até menos do que isso. E o legal também que não dá para trazer tudo aqui, isso aqui é a média, né, mas quando a gente olha né, o range, né, de cada um desses índices, também, só voltando para o slide anterior, né, só antes de entrar nisso, né, o range também, né, tem poucos fundos no mundo, quando a gente olha, né, o HFR Index, que é a referência, só que eles não deixam a gente publicar aqui, a gente olha, né, o range que eles têm de hedge funds lá fora,
realmente o nosso fundo está no 99 percentil aí da indústria global. A gente chegou a participar de uma premiação, né? Dos 5 melhores fundos, fundos emergentes. Né? Fundos novos. Né? Exato. Não ganhamos, mas fomos indicados. É que não é só baseado em performance. Também, com certeza. Tá bom. Aí no próximo slide aqui, a gente tentou dar um pouquinho mais de granularidade. Aqui são tanto as regiões em cima, quanto os books que a gente tem internos, né, para como que a gente diferencia, né, acho que dá para ver, né, como que a gente separa aqui o risco e tal. Mas acho que o legal aqui é dar um pouco mais de granularidade, especialmente no ano 22, 23 e esse ano, que é o que eu falei que são os períodos mais desafiadores, vamos dizer, do mercado desde que a gente começou. Eu acho que explicar um pouco como a gente ganhou dinheiro, né? Porque eu acho que muita gente fala, mas 22 todo mundo ganhou dinheiro tomado em juros, né? Mas não é o nosso caso, a gente é um fundo de equities ou, sei lá, comprado no petróleo na época, né? Ou 23 é fácil, porque é só se comprar tecnologia, etc, etc. E eu acho que aqui a gente mostrou, separando um pouco long e short, tanto por região quanto por book, eu acho que dá para dar um pouco mais de granularidade, né? Então, em 22, né, que foi um ano difícil para a Bolsa, está lá embaixo, né? O ACWI redeado caiu 13%, né? Se olhar em dólar, né, caiu mais. A gente conseguiu bater o CDI no ano que, né, as bolsas lá fora estavam caindo duplo dígito. Basicamente, eu acho que, né, simplificando aqui, dá para ver essas barrinhas azul claras que aponta short nos Estados Unidos, né, que também aponta short no macro. É o que salvou a gente, né? Basicamente ficando short nas horas certas, S&P ou Nasdaq ou Russell ou, né, outros futuros, né? É como a gente conseguiu navegar. Dá para ver que lá growth, né, que são as ações de tecnologia, a ponta long fez a gente sofrer, a ponta short economizou um pouco, mas a gente perdeu dinheiro nisso. A gente ganhou dinheiro comprado nas empresas, né, mais de value, né, então cíclicos e commodities, né, são empresas que foram bem naquele período, não sei se vocês lembram, mas, né, value estava indo muito bem, né, e setor financeiro, por exemplo. Né, então dá para ver que a Europa a gente ficou também positivo aí, né, acho que era uma geografia, né, mais de value. E acho que é um pouco isso aqui que, né, a gente fez naquele ano para conseguir navegar, apesar das bolsas estarem caindo. Aí 23 foi o contrário, né, a gente perdeu um pouquinho de dinheiro no short, né, US e no short ali macro, né, ou na caixinha macro a gente perdeu dinheiro, né, em 23. Mas o bom é que a gente ficou bem pequeno nessas caixinhas. Então a gente estava muito long, né, como um todo, nos períodos certos, principalmente no começo do ano, quando ninguém estava otimista, e muito comprado em tecnologia. Então esse growth aí dá para ver que, né, representou aí 26%, né, do retorno, quase o retorno inteiro. Basicamente muito comprado em tecnologia quando estava todo mundo super pessimista, né? Hoje em dia a gente olha, estava falando com nossos analistas na semana passada, Meta chegou a tradar 12 vezes PI na época, né, que, né, num I também meio deprimido, e era uma posição muito grande para a gente, por exemplo, e acho que, né, deu essas oportunidades aí no mercado. E aí 25 foi um pouco dos dois juntos. O legal aqui também, de novo, é que a gente bateu o ACWI redeado, né? Então o ano que o ACWI subiu 26%, o S&P subiu um pouquinho mais que isso, mas a gente deu 29,7%, de novo, com uma exposição líquida, eu acho que aquele ano uma exposição líquida de 50% por aí. Então, lembrando, né, que se a gente tivesse 100% comprado, né, fosse um long only, né, com essa exposição a gente teria dado até, né, o dobro, em teoria, disso. Claro que a gente também faz shorts, então não, né, não é muito comparável, mas, né, acho que esse é um ponto importante, né, conseguir dar isso, né, depois de taxa e tudo isso. Aí o 25 year to date, eu acho que foi meio parecido assim com até um híbrido dos dois, assim, não dá para ver Estados Unidos e Canadá, a ponta short, né, esse azul claro, é onde a gente deu um resultado muito positivo. A gente também deu um resultado positivo nos longs, né, no final das contas, porque a bolsa agora já voltou, mas eu acho que isso foi o diferencial. E no macro também a ponta short aí, né, também contribuindo positivamente. Latam, também uma geografia, né, que a gente pegou bem aqui, tanto Brasil quanto um pouco de Argentina e tal, contribuiu bem positivamente. Então, acho que a gente tem um portfólio de commodities também, né, acho que, né, mineradoras de ouro, urânio, né, outras coisas que lembrou um pouquinho 22, né, que essas coisas de value foram bem. Europa, né, também, a gente estava, né, comprado nisso, acho que ajudou essa ideia de diversificação, pegamos no timing certo. E
Então, acho que é um pouco essa ideia, que a gente realmente é um hedge fund. Eu acho que aqui dá para dar um pouquinho mais de granularidade, como a gente pensa em cada momento. Então, o que a gente fala aqui no overview realmente informa a gente para o mundo, como é que a gente está pensando no mundo, como que a gente está mexendo aqui o portfólio. Eu acho que aqui deu para dar essa granularidade melhor. Só um comentário, assim, o Andrew mexe mesmo o portfólio, né? Eu acho que às vezes o pessoal aqui até comenta, né? Pergunta para ele um dia como ele está com a cabeça, no outro, pô, mas você estava comprado, agora já vendeu, mas porque o mercado é dinâmico. Então, às vezes muda mesmo, e não tem muito amor à posição, amor ao pensamento. Se tem um evento que faz mudar, muda-se. Eu acho que quando você olha a carteira tão dinâmica assim, eu acho que é um pouco dessa linha de não tem ideia fixa, certo? Eu acho que se você está vendo uma coisa que está mudando, muda-se a ideia. Eu acho que isso é uma coisa legal. E aqui, por último, só falando, acho que é muito importante para a gente essa ideia de preservação de capital, né? Então, a gente pegou as janelas que foram, indo meio da direita, começando na direita aqui, nas 5 maiores correções, né? Desde que a gente começou o fundo, né? Com nome, né? E data e tudo, né? Então, acho que a pior, né? Foi 2022, quando foi essa normalização do Fed, que a gente falou muito aqui. Esse ano, né? Pegar esse período de tarifa aí também foi muito forte. E como que o fundo performou nessa época, e tem as outras correções aí também, como é que a gente conseguiu preservar capital. E aqui na esquerda, acho que visualmente as 2 maiores correções, né, 22, que a gente botou o ano inteiro aí, né, que a gente subiu, na verdade acho que está até um pouquinho mais, né, subiu 14 e o MSCI World, não, tá certo, o ano inteiro de 22, subiu 14 e o MSCI World caiu 13, mas pegar a janela da correção, né, da máxima mínima, o MSCI World chegou a cair 23, e o fundo chegou a subir 5 naquele período, né? Então, acho que isso é importante. E aí, quando a Bolsa voltou para cair só 13 no ano, a gente conseguiu capturar a alta também. Então, foi desse 5 para 14, né? Acho que esse que é o ponto legal também desse zoom. E esse ano foi parecido, né? A Bolsa chegou a cair 16, o MSCI World, lembrando que esse ano teve uma diferença muito grande entre os Estados Unidos e o resto do mundo. O S&P caiu até mais do que isso. E o nosso fundo, né, a queda foi 4,5, mas a gente estava subindo no ano, então a gente chegou a ficar meio 0 a 0 assim, no low, né, quando a MSCI World estava caindo 10, eu acho que o S&P estava caindo bem mais que isso, não sei se era 15 ou alguma coisa assim, 20, e a gente estava, né, 0 a 0 no ano, e aí as bolsas viraram, voltaram toda a queda, né, o S&P agora meio 0 a 0 no ano, a MSCI World, né, com carrego 7, e a gente 13 até o final do mês passado, né, esse mês também tá bom também. Então, acho que é um pouco essa ideia que a gente tenta mostrar aqui, acho que esse zoom ficou, né, bem claro, assim, né, tentar preservar o capital na queda. A gente já está fazendo isso há 20 anos, né, acho que sobrevivemos a Lima, né, Covid, vários eventos, e eu acho que isso aqui mostra como a gente tenta, né, respeitar aqui o mercado e ser humilde, as coisas mudam, cada correção é diferente, e sempre focado em, né, risk management e preservar capital nessas horas. Era isso, então acho que fazia um tempo que a gente estava para fazer esse catch-up, assim, de como que a gente, né, traduz o que a gente fala aqui no overview para a vida real. Eu acho que ao longo do tempo dos overviews a gente vai sempre trazendo uma pitada aqui do que a gente está fazendo, achando, né, na prática. Mas eu queria, né, na primeira vez que coincidiu com 4 anos do fundo, trazer como que o fundo funciona e como que a gente pensa. Né? Esse é o fundo principal da Asset, mas a gente tem outras estratégias também, que a gente vai até falar um pouquinho indiretamente sobre isso, aqui quando a gente está falando de cenário. Mas eu acho que ao longo do tempo a gente vai poder, né, falar um pouco mais de como é que a gente está fazendo aqui na Asset. Mas voltando para o nosso slide tradicional do começo, falando um pouco do mês de maio. Né? Então, o mês de maio foi um mês né, que as bolsas subiram, né? Foi um mês bom de risco, né? A gente vai falar disso, como, né, teve aquela queda grande, depois a volta grande, o S&P 6 no mês, o Nasdaq 9. Então foi meio, né, geral, Europa bem, mercados emergentes bem, né, o Brasil que estava indo muito bem no ano, né, acho que esse mês talvez, né, underperformou um pouquinho, foi um pouco a volta, né, desse mundo, que até no fundo a gente também, né, no começo do ano estava mais Europa, mais China contra os Estados Unidos, a gente virou a mão, que nem o Fernando falou que a gente gosta, né, isso é normal, a gente achou que, né, com esse pivot do Trump, as coisas iam se normalizar um pouco e estava na hora de voltar,
né, para aquele trade do excepcionalismo americano versus o resto do mundo, e o resto do mundo meio que ficou para trás mesmo nessa volta, ficou bem focado em tecnologia. Também teve resultado de NVIDIA, né, teve umas coisas assim. Acho que dá para ver aqui na direita, né, coisa de AI, semicondutor, né, empresa de eletrificação, infraestrutura de AI, internet. Né, acho que as coisas tradicionais que estavam funcionando ano passado foram as coisas que realmente, né, lideraram esse mês. E na outra ponta, né, China DeepSeek Beneficiaries tinha sido a melhor coisa do ano, sofrendo bastante, estatais brasileiras, né, teve resultado do, né, Banco do Brasil, outras coisas também, mas, né, acho que coisas que estavam surpreendendo esse ano agora devolveram um pouco e ficaram um pouco para trás aí nessa volta. Acho que aqui é um pouco mais, né, desse mês de maio, né, a gente tinha visto, né, aqui na esquerda, olha os drawdowns maiores da história de 40 dias, né, pegou em abril de 25, né, foi uma queda de mais de 20% do S&P, se pegar do pico até o low, né, que realmente foi o quinto maior drawdown, isso em, sei lá, 50 anos por aí. Né, tem que ter a crise, a correção, o crash de 87, o Covid. Né, e a Lehman. Lehman e o Tech Bubble bursting, High Yield bursting lá, Enron e tal, 2002. Né, só esses momentos que foram pior do que hoje. Né? Abril foi até pior do que Long Term Capital Management, crise da Rússia ali, né, e outras coisas assim. E a volta foi tão grande quanto, né, tudo bem, não foi quinto, foi sétimo maior volta. Dá para ver, né, que coincidentemente as voltas também são, né, porque maio 20 foi logo depois de março 20, né, maio 2009, né, foi a volta depois da Lehman, né, 87 aí também, 98, né, logo depois das correções, 2002 aí também logo depois. Né, então é meio comum isso, que a queda foi muito forte, a volta também. Normalmente tem o Fed, né, que agiu nesses momentos, aí Long Term Capital Management, Covid, Lehman e tal. Mas dessa vez foi só o governo desfazendo, né, coisas que eles estavam assustando o mercado. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Então foi essa descompressão de risco. Acho que uma coisa legal aqui na direita que o estrategista da Morgan Stanley trouxe, né, olhando um pouco o fundamento da S&P, né, para as pessoas que ficam muito pessimistas com a S&P sempre, né, que eu ouço isso, e aqui no Brasil a gente tem essa coisa de carrego, né, CDI é legal e tal. Esse aqui é o carrego americano, né, o global, é o CDI global aqui, né, vamos chamar assim, que é o lucro das empresas que crescem. E você sempre está olhando os próximos 12 meses para determinar qual que é o preço justo do S&P. Então você sempre tem esse carrego a seu favor que o lucro vai crescendo. Então até nos momentos que você corta o lucro, a gente vai falar um pouco disso lá para frente, quando a gente chegar na parte de equities, o carrego está a seu favor, né? Então você corta um pouquinho, mas você está indo ao longo do tempo crescendo. Então, para realmente ter uma queda absoluta ao longo de um tempo longo, tem que ser uma recessão muito forte, né? Que por alguns dias, semanas lá, parecia que tinha uma chance boa de acontecer, mas quando ficou claro que não ia acontecer, você volta para esse mundo meio normal de AI, né? As empresas entregando resultado forte, revisão para cima, as MAGs crescendo 20%, 30% por ano. Então é difícil, né, você ter uma queda mesmo, né, do S&P sustentável, se não tem uma queda muito grande desse EPS para frente, né, o lucro por ação. Então acho que isso aqui, né, reforçou isso. Não sei se você vai falar dos gráficos de baixo, ainda que eu falei demais já hoje. Deixar você tomar uma aguinha e respirar um pouco. Eu acho que essa questão da recessão, né, por que esse risco de recessão caiu, um dos pontos é a evolução das tarifas dos Estados Unidos, como principal driver, que é esse gráfico aqui da esquerda embaixo. É interessante que antes do Liberation Day, que foi dia 2 de abril, o mercado tinha um consenso ao redor de 9 pontos percentuais de alta das tarifas. Tá? E, na verdade, quando o Trump anunciou aquela famosa infame tabela, né, ele anunciou ali uma alta de 19,3 de tarifa, que está aqui, elevando as tarifas médias para 21,7, já tinha 2,40. E no auge da retaliação com a China, isso chegou a 25,3%, ou quase 30% de tarifa total efetiva, ou seja, mais de 3 vezes o que era esperado antes. Então foi realmente um choque grande, né, foi muito acima do esperado, mas que a partir daquela data, né, você começou a ter uma volta. Né? Tanto é que você teve o anúncio da trégua no dia... Primeiro você teve o pivot, que teve o adiamento das tarifas por 90 dias, e depois com a China a trégua acontecendo no dia 12 de maio,
As conversas estão acontecendo, tem idas e vindas, mas estão acontecendo. Já voltou para 14%, e quando a Justiça revogou as tarifas, chegou a cair a 7% só o aumento. Daí ficou até abaixo do que o mercado esperava antes, né? Depois a Justiça devolveu essa possibilidade, mas ainda está em julgamento. É um aspecto super importante para acompanhar até onde a Justiça vai permitir que o Trump tenha poderes para isso. Hoje está em torno de 15% esse aumento, mas essa queda, né, é que levou o mercado a ficar um pouco mais tranquilo, reduzir um pouco o risco de recessão. E os dados também não têm vindo tão maus assim, né? Se você pegar aqui o índice de surpresa de atividade e inflação, o índice de surpresa de atividade ele está mais ou menos estável, né? Às vezes tem um dado bom, às vezes tem um dado ruim que compensa, mas talvez consumo está me preocupando um pouco mais, porém mercado de trabalho ainda está se sustentando. Na média, assim, está ok, né? O ritmo de crescimento em torno de 2%, enquanto que a surpresa de inflação está bem baixista, né? Surpreendeu bastante quando a gente levantou essa informação, tá? O maior nível de surpresa baixista de inflação desde a pandemia. Por isso que chegou o mercado a cogitar o Fed voltar a cortar juros em setembro, né? Talvez esse impacto das tarifas seja mais lento na inflação, enfim. Eu acho que esse combo meio positivo de atividade com inflação baixa também ajudou o mercado a melhorar e a descomprimir risco, como a gente viu no mês passado. Você quer introduzir? A gente vai falando esse aqui, você quer que eu fale? Acho que a gente pode só começar aqui. Acho que a gente quis trazer um pouco, dado tudo acontecendo no mercado. Eu acho que uma das grandes questões que está muito difícil é pensar no asset allocation, né? Então, às vezes quando asset allocation parece um conceito mais de wealth e tal, né? A gente acabou de falar que a gente estava falando um pouco mais de asset, mas acho que isso importa para qual regime que a gente está, né? Eu acho que tem muito essa ideia, esse vai ser um ano fiscal agressivo do Trump, tarifa, inflacionário, então é ruim para Treasury, ruim para equities, isso é stagflation, né? Então teve um período aqui do ano que parecia que ia ser isso. Aí, de repente, que nem o Fernando acabou de falar, surpresa de inflação está muito para baixo, né? A inflação está vindo muito baixo. Talvez até a tarifa, né, no curto prazo aumenta o preço, mas gera incerteza. Então, o PIB desacelera, que é o que os Estados Unidos estava precisando, porque estava meio overheating. AI continua entregando, as empresas entregando, porque o S&P não é necessariamente economia. Talvez a gente está no Goldilocks, né? Então, é isso que o mercado falou mês passado. Obviamente, se tarifa for muito forte, todo empresário parar de investir, o consumidor parar de comprar, a gente entra numa recessão, que aí você quer comprar Treasury, você não está preocupado com inflação mais, está preocupado com recessão. Então, cada uma dessas opiniões que cada um emite, né, que está muito comum na mídia, é uma implicação totalmente diferente do seu portfólio, né? Então, até para o long bias, é importante a gente pensar qual mundo que a gente está. E que nem o Fernando falou, a gente muda de posição porque realmente o mundo mudou muito. Então a gente queria introduzir, antes de entrar no específico de cada coisa, a gente fez um estudo muito longo de quais ativos vão bem em cada regime, historicamente, né, com o time macro aqui da Asset. João Paulo, com o João Paulo. A gente tem uma estratégia interna de asset allocation que a gente faz em parceria com a Wealth também, né, global, que usa esses instrumentos e dependendo do regime que a gente acha que a gente está, né, qual peso que a gente deveria ter em cada uma dessas 3 categorias, que a gente está até, né, conversando com parceiros aí para levar para fora também. Mas é um pouco isso, né? Então, quanto que deveria ter em equities, quanto deveria ter em treasury, quanto deveria ter em ativos reais, quais tipos de ativos reais. Então, a gente fez um estudo bem longo disso, né? O retorno anual, a gente botou aqui o retorno anualizado, né, de cada quadrante. Não sei se quiser complementar. Não, acho que essa ideia dos quadrantes a gente traz no overview há muito tempo. Desde 2021, que quando a gente iniciou essas lives, a gente sempre vira e mexe traz o quadrante. E eu acredito que essa ideia sempre permeou a nossa cabeça, né, a forma de pensar em investimento, só que nos últimos 3, 6 meses a gente sofisticou isso. Né, a gente trouxe o João Paulo, né, que faz todo o trabalho mais detalhado e mais sofisticado dessa coisa, né, da gente trazer mais granularidade e entender melhor como os ativos se comportam no ciclo. Então, é trazer um pouco a ideia que a gente tinha no nível de mais sofisticação, não só para pensar o long bias, cenário, mas também o fundo de asset allocation. Tá? Então, acho que é isso que é essa sofisticação que eu acho que é bacana da gente dividir com todo mundo também. Legal.
É isso, né? E aqui só um pouco mais da granularidade, né? As caixinhas que estavam do lado de cada quadrante agora estão em cima aqui, fica mais fácil de ver, né? E embaixo de cada regime, qual o retorno de cada coisa, né? Então é meio simples, assim, se você acha que está em Goldilocks, né? Que vai ser um crescimento não muito alto, com uma inflação não muito alta. Você quer ter o que os hedge funds lá fora têm, ação de tecnologia, ações de qualidade de consumo, né? Quer ter um pouquinho de renda fixa, porque te defende, mas não tanto, vai querer ficar under. E dentro de ativos reais você vai querer ter mais real estate, infraestrutura. É um pouco isso, né? Você está no modo de reflation, que é a recuperação normalmente depois de uma crise, quando a gente estava saindo do Covid e reabrindo, ou saindo da Lehman, né, com QE lá, né, o Brasil lembra bombando, China fazendo estímulo pra caramba. Isso é o reflation. Você quer ter equities, mas quer ter mais equities cíclicas, né? Você quer ter coisa mais de value, quer ter ações de mercados emergentes, esse tipo de coisa. Não quer ter muita renda fixa e você quer ter commodities, né, nesses ativos reais, né? Então quer ter especialmente mais tipo petróleo e cobre, esse tipo de ativo real. Se você acha que está num mundo de stagflation, né, que é aquele mundo meio anos 70, né, não cresce muito, tem muita inflação, né, então nesse mundo você não quer ter equities, né, quer ter muito pouco, nenhum dos dois tipos. Você não quer ter muita renda fixa, na verdade, você quer ter muito, né, ativo real, mas o tipo mais ouro, por exemplo, né? Eu acho que é isso, você vai querer ter ouro e prata, esse tipo de coisa. Né? Se você está numa recessão, aí você não quer ter nada de equities, você quer ter muito renda fixa, e em ativos reais o único que se salva de novo é meio que ouro, né? Então é meio que isso, né? Acho que os quadrantes antes mostravam, né? Então, volta um slide, desculpa, né, fazer isso, mas acho que fica mais simples. Tipo, se você perceber, cada ativo vai bem em 2 dos quadrantes, né? Então, se você tem uma inflação, né, só reforçando os eixos aqui de inflação e crescimento, se você está para a direita aqui, né, com muito crescimento, você vai querer ter equities, independente se é inflação alta ou inflação baixa. Só depende qual tipo de equities, né? Inflação baixa você quer ter mais tecnologia, inflação alta você quer ter mais coisa cíclica. Se você tem crescimento baixo, né, aí é o contrário, você quer ter. Você tem crescimento. Você não quer ter equity se você vai ter ativo real. Isso, você quer ter ativo real nesses dois cenários, né, especialmente ouro, né, independente se a inflação é alta ou baixa. Se for baixa porque você está em recessão, se for alta porque você está em stagflation. E se você vai ter inflação baixa, independente do crescimento, você quer ter Treasury, né? Então Treasury vai bem nos dois. Então é meio que esse quebra-cabeça que a gente faz, e aí em cima disso tem que ter a nossa visão de qual regime que você está e também os sizes que você quer ter em cada um, qual é o melhor jeito de expressar tributariamente, o brasileiro, não tem um monte de outras questões também, qual ativo que você quer expressar especificamente. E esse gráfico aqui dá para ver pelo mapa de cor também, né? Da esquerda para a direita, como o azul, que é equities, que está dominando. Em termos de rentabilidade lá em cima, ele vai migrando para baixo ao longo dos ciclos, né? E vira os piores lá na recessão. Então, um pouco a arte do investimento é você trocar esse equity que está super grande na sua carteira para coisas menores ao longo do tempo e carregar de diversificadores e protetores. Agora, o problema do ciclo é isso, né, Andrew? Qual que é a velocidade que os ciclos giram, né? Porque você pode ter um ciclo longo de anos, daí você pode olhar sempre numa janela muito longa, ou você tem ciclos que acontecem dentro de uma janela de 1 ano, você fica girando em torno daqueles quadrantes, e aí que é a arte do investimento, né? Saber girar rápido em torno deles. E identificar certo, né? Porque eu acho que saindo por exemplo, da Lehman, quando o Fed anunciou QE, a maioria das pessoas achavam que você ia para esse mundo de ou reflation ou stagflation. Vai imprimir dinheiro pra caramba, vai ter inflação, nananã. O ouro vai bombar. O ouro vai bombar, né? Foi meio que o high do ouro por uma década aquele período. Né? Sei lá, Brasil ia bombar, porque tem commodities, etc. Também foi o high por uma década naquele período. E, na verdade, o quadrante certo era esse Goldilocks, né? Que a inflação ia ser baixa. Né, as famílias estavam desalavancando, a China chegou no máximo lá do estímulo, né, de real estate, etc., infra, e né, todo mundo meio desalavancando muito tempo, a gente ficou com uma inflação muito baixa e teve todo esse boom aí de celular, mobile internet e tal, todos os aplicativos que gerou uma década boa para equities e mundo desenvolvido. Né? Então foi esse mundo Goldilocks por uma década, olhando para trás é muito fácil falar, mas no momento...
não era nem perto, né, consenso isso. Né, então, acho que esse é um exemplo que a gente viveu. Mas o que tem acontecido desde o Covid é que esses ciclos têm ficado muito mais curto. Né? Então, a gente fica mexendo de um quadrante para o outro. Né? O Fenólio e o João Paulo montaram um modelo quantitativo que identifica onde a gente está. E toda reunião que a gente está num quadrante diferente. Então, acho que é mais fácil a gente tentar entender o mundo, assim, né, vendo tudo que a gente está vendo e ter uma opinião, né, de qual regime que a gente está. Mas o Fernando criou esse gráfico aqui, se quiser descrever um pouco isso da esquerda, acho que ficou legal também, que dá um pouco de granularidade, qual regime que está, como foi mudando ao longo do ano. Acho que o Long Bias a gente conseguiu navegar bem esses mundos diferentes, por isso que a gente está tendo um ano bom, por enquanto. Nos últimos 12 meses, a gente identificou 5 ciclos, né? Então, a gente colocou o S&P em azul e a Treasury em laranja, que é o ETF de Treasury. Então, pensa no papel, né? Você compra a Treasury, está valorizando ou não pensa no yield, porque o yield tem relação inversa. Então, a gente ficou aqui, tem uma mega batalha de como mostrar isso. Então, pensa que você comprou um ativo, ele se valoriza ou não. Tá? Então, o ETF de Treasury talvez melhor representa isso. Tá? Mas dá para perceber exatamente como a evolução dos ativos ela corresponde aos quadrantes. Então, por exemplo, no início do processo tinha um risco de recessão, né? Especialmente ali também com a economia americana estava desacelerando, teve um choque do Japão, tá? E daí você teve o comportamento clássico mesmo, S&P para baixo e Treasury para cima. E depois, quando o Fed cortou 50 pontos e o Trump foi eleito, foi um reflation clássico. Né? O S&P subiu, e quem tinha renda fixa perdeu. Tá? E daí você vai tendo, por exemplo, outro exemplo, né, no Liberation Day, foi um caso clássico de stagflation, que muita gente falava. O S&P caiu bastante e a Treasury caiu bastante. Né? Você não se protegeu, a única proteção ali era o ouro. E depois do pivot e esses dados mais fracos de inflação, apesar do fiscal pior nos Estados Unidos, o mercado tem se comportado meio como reflation, agora na margem está tentando flertar com Goldilocks, mas é o S&P para cima, a Treasury caiu, mas a Treasury está tentando ali, né? Tem essa disputa se o Fed vai cortar, se já está precificado o fiscal, se o fiscal não é tão ruim assim. Mas tem todos esses ciclos que a gente tem que tentar identificar no curto prazo. Eu gosto de pensar no longo prazo também, como economista, né? Eu acho que a gente está num cenário em que, com uma inflação que o risco de inflação para cima ainda existe por tarifa, por uma política fiscal global que não é muito contracionista, pelo contrário, expansionista. Sempre tem esse risco de inflação e os bancos centrais tendo que lutar para manter a inflação perto da meta ou não subir muito. É um mundo em que a Treasury não é muito lá um grande hedge como foi no passado, ou um hedge óbvio. Tá? Tem esse risco, por isso que o mundo hoje, né, os grandes alocadores, eles têm um olhar com mais carinho para ativos reais, como ouro, prata e às vezes cobre, porque ainda não tem essa confiança que a inflação está domada a ponto da renda fixa ser um hedge natural do S&P, em que o Banco Central vai reagir a choque de atividade, não de inflação. Ainda a inflação é um problema para os bancos centrais, tem janelas que são mais tranquilas, tem outras que nem tanto. Tá? Então, no horizonte longo, a Treasury ainda é uma variável perigosa como hedge. Mas, às vezes, tem janelas ao longo do ano que ela funciona, e aí que a gente tem que tentar capturar, né, com projeções de curto prazo para ver se esse hedge vai funcionar ou não. Eu acho que aqui também é traduzir um pouco tudo que a gente falou por outra lente. Assim, né? A gente estava vendo um estrategista da Cornerstone Macro, que a gente gosta bastante, mostrou esses dois gráficos aqui da esquerda, e você pode voltar, né, no tempo aqui e ver que por muitos anos a estratégia de value, né, funcionou para ações. Né? Até tive num podcast recente, assim, no Stock Pickers, né, que eles tinham acabado de voltar lá de Omaha, né, da Berkshire, e já que no Brasil, se você, né, fala uma coisa ruim de value, né, diz quando as pessoas ficam ofendidas, né, e falam, pô, mas você não compra uma ação porque está barata? E, né, isso funcionou muito bem, né, nessa época dos anos 80, nos, né, 90. A indústria de hedge funds, na verdade, foi criada exatamente porque pessoas estavam short essas empresas, né, que era uma bolha, e sobreviveram toda essa queda, porque, né, se olhar o Dow Jones foi muito bem, né, depois da bolha, mas o Nasdaq foi muito mal, e a pessoa física estava muito nessas empresas de tecnologia, e os hedge funds sobreviveram olhando valuation, olhando empresas que geram caixa, né, fazendo o que hoje em dia é meio básico, mas naquela época não era tão óbvio, né, por isso todo mundo estava comprado nas empresas de bolha. Mas na Lehman, por coincidência, foi meio que o final desse regime por enquanto.
né? Então a gente teve muitos anos aí bons de value, se olhar, né, empresa que tinha price to book baixo, é isso que liderou, empresa com price to book alto foi mal, né? Isso aqui é a razão, né, o ratio do Russell 1000 Growth versus Russell 1000 Value. Mas desde a Lehman, até um pouco antes da Lehman, né, 2007, assim, que foi o high disso, desde então a gente entrou nesse mundo mais Goldilocks aí que a gente falou, né, e growth foi o regime dominante, né? Então a gente viu que os hedge funds, na verdade, cresceram muito nesse período, né, até o final de 21, lá eu acho que foi o auge aí desse regime de growth. Né, foram esses fundos, né, bem conhecidos americanos, né, Tiger, Coatue, Viking, esses caras, né, muito focados em Lone Pine, etc., focam em growth, que tiveram um momento deles aí de 15 anos, né, incríveis de crescimento. Embaixo é tipo uma das razões que isso aconteceu, né, você vê que o consumidor americano estava se alavancando, aquele boom de housing, né, muito capital intensivo, etc., e desde 2007 foi o high de housing, a gente está quase 2 décadas agora desalavancando. Mesma coisa, né, o europeu, né, também teve toda aquela alavancagem dos países e tal, e depois os países começaram a ter que se readequar, né? Hoje em dia a Grécia trada com uma custo-dívida igual ao americano, né? Então pensa, a gente ficou décadas aí desalavancando para, né, chegar no ponto que eles estão hoje, né, o crescimento menor e tudo isso. China também teve todo aquele boom de real estate, né, tudo que a gente conhece bem, e também está desde esse período 2011, coincidiu com o high aí, né, do Brasil, também capa do Economist, etc. Desde então estamos sofrendo, né, com essa desalavancagem, aí, esse mercado de real estate mal na China. Então a gente entrou nesse mundo que de menor crescimento, tem essa escassez de crescimento no mundo, então empresas que crescem, né, estão sendo, né, rewarded aí com, né, um múltiplo mais alto, premiados aí porque eles crescem no mundo que tem menos crescimento, companhia menos capital intensiva, que tem um retorno sobre capital investido mais alto, também é o que está indo bem, porque a gente não está nesse mundo de capital intensivo, né, que era nesse período lá até 2007, 2011, depende, né, qual ótica que você está olhando. Mas aí tem uma dúvida, né? Eu acho que desde final de 21 a gente mudou de regime algumas vezes, que é isso que a gente está falando aqui, por isso que a gente gastou tanto tempo nisso, porque 22 foi esse mundo de value indo super bem, e um monte de cara macro, consultor, falou, vai voltar para esse regime que vamos comprar petróleo de novo, era coisa lá em 22, né? Agora, esse ano está mais na moda ouro, por exemplo, né? Ou, né, coisa que é anti-dólar, né, Bitcoin, também, né, você não comprar, né, essas MAGs que subiram demais, né, e tal, vamos comprar ação de mercados emergentes. Aqui no Brasil muita gente falou, comprar ações do Bovespa, está barato, né? Então acho que esse é o debate mundial que todo mundo tem, qual que é esse regime novo. Eu acho que a gente está no período que está trocando de um para o outro, por isso que a gestão ativa funcionou bem, e não está claro ainda. Acho que tem essa batalha, né? E a gente vai se aprofundar um pouco mais nesses temas, mas essa é a grande batalha. E depende do que você acha do fiscal americano, o que você acha de AI, se é que os americanos estão caros ou não, a gente vai entrar um pouco mais nisso. E aqui na direita, posso passar para você, se quiser complementar esses dois gráficos aí, que eu acho que são super interessantes. Sim, isso aqui é a correlação de renda fixa com renda variável e a inflação, né? Então pensa que renda fixa e renda variável, como você tem os dois ativos na mão, né? Você tem equities e tem um papel de renda fixa, não é o yield, né? E quando a correlação é positiva, você vai perder e ganhar dinheiro nos dois papéis ao mesmo tempo, tá? Ou seja, a renda fixa não vai ser um hedge natural da renda variável, e a gente está exatamente nesse período, né? Então isso aqui é desde os anos 70. E essas bolinhas em azul escuro mostram a correlação positiva quando a inflação era bem alta e realmente o mundo viveu com uma inflação alta nesse período. Tá? E a gente está nos últimos 5 anos com uma média de 4% de inflação e uma correlação de 40%. A gente está aqui. Então, esse mundo mais, assim, se você pensar estritamente por isso aqui, é um mundo mais velho do que growth, certo? Mas é interessante que à medida que a inflação vai caindo e as bolinhas vão ficando claras, você vai entrando na correlação negativa, né? E isso acontece quando a inflação cai. E a gente, assim, na margem, dá uma flertada com isso, né? Se não fosse tarifa, a gente estaria falando disso, né? Pô, a inflação vai para 2,5%, 2,2%, será que a gente está voltando a ter correlação negativa? O Fed pode cortar mais juros, se tiver choque de atividade, ele tem espaço para cortar juros, e a renda fixa ajuda. Agora tem tarifa, então a inflação volta a subir, então fica essa batalha,
e daí você fica oscilando entre os regimes. E outra coisa importante é o term premium da curva de juros, né? Essa queda de term premium de 2010 até 2018, e a gente passou um bom tempo com term premium negativo, certamente ajudou o regime de growth, só que agora está subindo, né? E a gente tem uma avaliação aqui que essa tendência, né, isso aqui tende a subir mais, dada a política fiscal americana, e isso vai jogar contra a growth. Então fica essa batalha, meio esse estrutural contra o fundamental, né? Tem esse estrutural macro por trás que não é muito bom para growth, mas tem um fundamental de AI que é super bom, que é um pouco como a gente pensa mercado hoje, né? Tem a questão da política fiscal americana, né, como isso afeta a atividade, como afeta term premium, que é a oferta e demanda de título público, como afeta o risco de inflação ao longo do tempo, como afeta a demanda do investidor internacional para financiar a dívida pública americana. Tem o excepcionalismo americano e tem essa expressão Sell America, né, tipo, ninguém quer mais ter tanto Estados Unidos como tinha antes, diversificação global, isso está acontecendo ou não está, isso é grande ou é pequeno. Né, e a questão de equities, que é essa questão do valuation dos Estados Unidos contra o resto do mundo, e essa batalha growth contra value e AI no meio do caminho, que talvez consiga passar por fora dessa briga entre growth e value. Então acho que são os 3 temas que a gente tem acompanhado aqui na casa. Vocês querem agregar alguma coisa aqui? Tudo bem. Então, começando com o fiscal, eu acho que essa preocupação fiscal cresceu. Isso aqui, só para ter uma noção, no início do ano, olha só como é que era a expectativa, né? Isso era a Goldman Sachs. 45% dos investidores esperavam redução do déficit. Só 30% esperavam alta. Então, a expectativa era super conservadora. Tinha o Doge, né? A gente também chegou a embarcar um pouco nessa. Então, só para ter uma noção de onde que estava a situação. Né? E daí você teve o anúncio do Liberation Day, você teve a questão do fiscal, e daí eu acho que um gráfico legal de acompanhar, né, que medida essa diversificação está acontecendo ou não, é ver se essa boca de jacaré entre dólar e juros vai fechar ou não, né? Que ela abriu. Basicamente, o investidor não quer Estados Unidos, né? O juro mais alto não está atraindo capital, ele é um reflexo da fuga de capital, vamos pensar assim. Fuga é sempre uma palavra forte para os Estados Unidos, mas enfim, é um pouco isso. Então isso é legal de acompanhar, se a boca de jacaré começa a fechar de certa forma, significa que a situação americana no prisma do gringo, do investidor internacional, está acalmando. E por fim, essa questão, como a Treasury deixou de ser esse protetor natural da Bolsa, isso aqui é uma série do yield, do yield dos 10 anos americano, né, da Treasury de 10 anos, desde 71, e aqui tem todos os choques, ou pelo menos os 17 choques que foram avaliados e identificados ao longo do tempo, e até o choque número 14, né, em 2018, toda vez que a Bolsa corrigiu, o 10 anos fechou. Então a gente viu uma proteção natural da renda fixa. Nos últimos 3 choques identificáveis, 22, 23 e o Liberation Day, a Treasury não protegeu. Tá? Então, é exatamente esse momento em que as correlações mudaram e a renda fixa não é mais uma proteção natural, e a questão que está por trás disso é exatamente a política fiscal. E o que foi anunciado nos Estados Unidos eu acho que gera um debate bem interessante. Eu acho que está mais no campo de não contribuir para uma melhora dessa percepção do que corrigir os problemas fiscais americanos. Tá? Então, aqui tem, rapidamente vou passar aqui pelo Big and Beautiful Bill. Eu acho que tem um aspecto, você tem que olhar a configuração do que foi aprovado e olhar mais ali no curto prazo a evolução da política fiscal do que a média dos 10 anos. Eu acho que a média dos 10 anos é um pouco enganosa, tá, do que está acontecendo. Então, vou ter que entrar um pouquinho no detalhe, mas basicamente o mercado tinha... Como é que você pode pensar a política fiscal? Né? Então, o gráfico de cima é o resultado fiscal como porcentagem do PIB. Então, se você não... O normal era você não renovar o corte de impostos de 2017. Tá? Que foi feito pelo Trump. Aí você teria um déficit público em torno de 5,5% a 6% do PIB. Né? A gente fez aqui a média 25,28% e a média 29,34%. A gente quebrou em 2 períodos os próximos 10 anos. Mas no final os cortes foram renovados. Né? A gente vai entender que dificilmente cortes de impostos transitórios são revogados, eles ficam permanentes. Mas então, é o que todo mundo já esperava, né? É o que todo mundo já esperava, então, para mais ou menos 6,5 base, 7,2. 6,5 que 7,2, acho que era o cenário base. Assim, já. Isso. Daí a lei aprovada foi em torno de 6,80, né, para os 2 períodos de tempo, que não é muito distante. Né? Só que tem um seguinte aspecto, né, 2 aspectos importantes. Se você inclui tarifa na conta e a lei não inclui tarifa, você consegue trazer o déficit para os próximos anos para perto de 6%.
Então você fala, pô, cara, o Trump está entregando uma perspectiva de déficit fiscal tão bom quanto se não renovasse impostos, porque ele está subindo tarifas, né, está subindo imposto via tarifa de importação. Então é bom. Só que tem dois aspectos importantes, tá, para levar em consideração. Em relação à lei, você tem, no futuro, a lei indica que cortes de impostos extras que foram aprovados agora só duram até 2028, só durante o mandato do Trump. A partir de 2029, alguns cortes de impostos passam a subir, voltam, né? Só que muita gente acredita que nunca mais esses cortes de impostos vão voltar, vão ficar permanentes, eles nunca vão, né, retroceder no tempo. Então, quando esses cortes de impostos se mantêm ao longo do tempo, o déficit já sai de torno de 6% para alguma coisa entre 6 e 3 e 7. E, por exemplo, são tipo, né, você não pagar imposto em gorjeta. Isso. Que a Câmara também era a favor, né? Então a chance disso voltar é baixíssima, né? É muito baixo. É muito baixo. Então é mais fácil você trabalhar com esse cenário último que eu grifei. E tem uma outra incerteza, que é tarifa, né? A gente não sabe por quanto tempo essas tarifas vão continuar, né? Se o próximo governo vai tirar, ou se a justiça vai impedir, ou se vai ter um acordo que as tarifas caem mais do que o mercado estima. Mas se você imaginar uma regra fiscal, um orçamento, cujos cortes de impostos são permanentes, e você não tem tarifa, você vai para um déficit fiscal de 7 com 7,5, que a coisa fica bem mais complicada. Tá? Mas o ponto é o time, né? Então, quando você olha o gráfico de baixo, você tem nos primeiros... O mandato do Trump, né, entre 25 e 28, um estímulo fiscal. Né? Todas as promessas de campanha são entregues. Então, legal. E daí ele fala, a partir de 29 eu faço o ajuste. Então, na média dos 10 anos, parece ok. Tá? Mas o ponto é, a próxima administração, ela vai fazer esse ajuste? Ela vai manter esse ajuste ou não? Tá? Isso é super importante. Muita gente acha que não. E você tem também o impacto na atividade, né? O fato de você ter um déficit maior no curto prazo, você vai ter aqui no impulso fiscal uma contribuição positiva para o PIB nos próximos 3 anos, enquanto que, apesar das tarifas terem sido maiores que o mercado esperava, não vai conseguir compensar perfeitamente isso, né? O impacto para a atividade econômica vai ser muito pesado de 29 a 31. Então tem essa questão do time que é super importante, né, para avaliar o cenário. Fala, Andrew. Não, então acho que esse gráfico da direita é bem importante para o mercado. Assim, o que o Fenoli fez aqui ficou muito legal. Né, acho que para navegar um pouco o ano, para entender bem o que está acontecendo, o mercado estava muito focado nessa barrinha clara azul de tarifa, que é ter um impulso fiscal negativo. Né? Pensa, estou aumentando tarifa, o empresário não vai investir, o consumidor vai retrair, porque o preço sobe, Então, nossa, vai ter uma recessão nos Estados Unidos. Aí o Trump meio que estava falando, vou dar o remédio amargo no começo do ano, porque depois eu venho com, né, o chocolate aqui para vocês, que é esse fiscal que vai bombar a economia. Né? Então acho que era um pouco a estratégia dele isso. E realmente para o mercado é difícil você ficar muito pessimista com recessão se vem um fiscal tão grande. Mas a mágica que ele está fazendo o fiscal, no final das contas, olhando só o bill, é neutro, mas ele é muito na veia no governo dele, né? E com um monte de coisa que morre depois do governo dele. E aí a questão, o mercado não está sabendo muito como lidar com isso, porque dificilmente não vai ser rolado no próximo governo isso, e ao mesmo tempo você vai ter um impacto econômico positivo, né? Que é essa, né, quadrado, sei lá, diamante laranja, a soma dos dois, né? Então você tem a tarifa puxando para baixo no curto prazo, fiscal puxando muito para cima, que o net é positivo. E nos próximos anos continua sendo positivo. Então você tem uma economia que já estava forte, que vai ser impulsionada mais para frente, e o remédio, na verdade, ficou para o próximo governo. Então, se você quer ficar muito pessimista com o fiscal, você fala, putz, mas por enquanto tá bom a foto, né? O problema mesmo vai ser o próximo governo, quando o cara fala, não, na verdade eu vou renovar todos os cortes de imposto, vou manter os gastos, e esse negócio de tarifa está pesando, então eu vou tirar a tarifa, porque não é bem assim. Aí vai ser um fiscal assim, horroroso. E a gente conhece aqui no Brasil, né, como é que isso funciona. Talvez o cara vai fazer um negócio que também dura por 4 anos ruim, e rola para frente, fica empurrando para frente. Então, não sei, a dúvida que a gente tem é, será que, desses 3 temas que a gente falou, o primeiro grande tema é, será que isso vai ser tão ruim para a Treasury mesmo? Ou, na verdade, é bom para a economia e a Treasury, no final das contas, vai estar ok, porque a inflação, a gente mostrou antes, está caindo. Então, acho que o mercado está meio nessa, não sabe muito como lidar com isso por enquanto.
E aí, só por causa do tempo, né, vamos acelerar um pouco. Acho que o segundo tema é esse: vem de Estados Unidos ou não. Né, eu acho que esse fluxo para os Estados Unidos, a gente pegou aqui da Exante, né, olhando a Suécia como um exemplo. A gente conversa com várias pessoas no mercado que falam que isso realmente está acontecendo, né, calls com fundos da Suécia, falando, pô, quero diversificar dos Estados Unidos, será que o Brasil é interessante? Um fundo olhando o Brasil a primeira vez em 15 anos, esse tipo de coisa. A gente está ouvindo isso bastante. E todo esse fluxo para a Europa que esse consultor usa, né, tipo, já voltou, e o fluxo de saída dos Estados Unidos também meio que já voltou, ou quase, né? Então acho que teve o que eu falei no começo aí do overview, que essa divergência normalizou um pouco. Olhando aqui para a direita, aqui, né, só olha o Eurostoxx está subindo, né, bastante no ano, né, mas na verdade a atividade não melhorou tanto. Então será que a Europa é essa grande maravilha? A Alemanha, o novo governo vai fazer bombar a economia, ou era só uma coisa de percepção, de fluxo, ficou muito para trás, etc. Aqui no Brasil a gente convive com o mesmo dilema. Aqui na esquerda embaixo, a gente gosta de mostrar esse gráfico, quanto da performance explicado pelo PI expandindo, pelo lucro aumentando e dividendo, nessas 3 caixinhas, e dá o total. Pode ver, os Estados Unidos está subindo um pouquinho no ano, e é tudo revisão de lucro para cima, no final das contas. Né? O S&P Equal Weight já é um pouco diferente, a revisão de lucro está um pouquinho para baixo, foi o PI que aumentou. Então essa coisa, vou sair de MAGs para comprar outras coisas, está um pouco na expansão de múltiplo. Europa, revisão de lucro foi negativa esse ano, né? Então continua sendo ruim o fundamento. A razão que está subindo mais de 10% no ano em euro é porque o múltiplo expandiu 10%, foi isso que é o fluxo. E China, revisão de lucro foi positivo, mas a expansão de múltiplo foi mais do que 10%. Né? Então acho que isso explica um pouco, assim, é muito sentimento e pouco fundamento, por enquanto. Então a gente também está nessa dúvida se essa diversificação vai ser tão perene assim. E aqui na direita um consultor quantitativo que a gente usa, Empirical, né, que eu acho que ficou legal esse estudo, é tipo, olha, o seu custo de oportunidade para sair dos Estados Unidos é muito alto, porque as empresas têm um ROE muito mais alto, um payout, né, se você somar dividendo e buybacks, mais alto. Então ele fez multiplicou essas duas coisas, né, e aqui na direita é a mesma coisa, uma coisa é a foto hoje, outra coisa é o gráfico histórico, e dá para ver que os Estados Unidos, né, essa multiplicação de ROE com payout é muito mais alto que a Europa e Japão, e aumentando mais rapidamente que a Europa e Japão. Então acho que explica um pouco, né, da atratividade estrutural dos Estados Unidos e por que, no final das contas, as pessoas acabam voltando para os Estados Unidos. Nessa mesma linha, o Draghi, né, que, né, famoso ex-banco central da Europa, escreveu um paper sobre, né, por que a Europa estruturalmente está tão para trás. Ele olhou aqui, né, a gente pode, né, compartilhar com quem tiver interesse, aí tentar passar um pouco mais rápido, que a gente está um pouco atrasado aqui no tempo, mas é basicamente tudo que todo mundo sabe, né, nos Estados Unidos, com um monte de empresa, né, dinâmica, né, de tecnologia, gasta muito mais em research and development, né, que os outros países, os trabalhadores trabalham mais, são mais produtivos, né, venture capital aqui embaixo, né, olha quanto que os Estados Unidos investem em venture capital versus a Europa até, né, fazendo catch-up em algumas coisas, mas realmente ainda está 80% atrás dos Estados Unidos. Isso gera uma economia muito mais dinâmica, né? Até diz que as empresas europeias preferem ir para os Estados Unidos, porque lá tem muito mais oferta de venture capital e a legislação é mais preparada. Sim. Do que a europeia, que é muito bagunçada. Cada país tem a sua, e daí isso limita o crescimento e desenvolvimento dessas empresas. Então eles preferem ir para os Estados Unidos. Até um recado para o governo, né? Em vez de ficar incentivando, né, LC e LCA, né, deveria estar tentando incentivar venture capital, né? Isso que gera crescimento no médio prazo, né? Então você quer dar um incentivo, né? Dar incentivo para coisa que gera crescimento, né? Acho que a Europa também é um pouco no meio do caminho entre o Brasil e os Estados Unidos, que, né, não consegue incentivar tanto o venture capital, mas é esse tipo de coisa que deveria ter incentivo, né? E não você deixar o seu dinheiro na renda fixa, porque isso não gera crescimento. E aqui o terceiro dilema que a gente ouve muito, mas equities é caro, a gente já trouxe isso em vários overviews, mas aqui tentando trazer, né, um ângulo diferente. Aqui na esquerda, esses dois gráficos, acho que um ponto importante é lembrar todo mundo, nos Estados Unidos isso fala muito, que é muito diferente do Brasil. A bolsa não é economia, são coisas diferentes, né? Então você pode estar pessimista com a economia e tal, mas a bolsa é um monte de empresa, né, global, né, e com um peso muito grande hoje em dia de empresas de tecnologia, essas MAGs e tal.
Então, se olha a alavancagem do S&P, está no all-time low, assim, né? Que é um gráfico que volta 50 anos por aí, que mostra como está desalavancando e está muito, muito baixo. Enquanto a dívida, né, do governo só aumenta e tem todo esse problema fiscal, todo esse risco. Então, esse é um dos dilemas que é sempre bom lembrar quando as pessoas ficam pessimistas nos Estados Unidos. Achei muito legal esse estudo aqui que a Bank of America Merrill Lynch fez, que também é a correlação de cada setor com o impulso de crédito nos Estados Unidos, para mostrar mesmo que não tem tanta essa correlação, né? Eles têm um gráfico histórico para cada um dos setores também. Acho que isso aqui, resumindo, né, tinham vários gráficos, meio que quanto que caiu a correlação desde a Lehman, GFC, a crise, né, da Lehman, Communication Services e tecnologia, né, tudo que a gente conhece de Netflix, né, e etc. entra aí também, Meta, Google e tal. E basicamente a correlação caiu muito, né, desde se você comparar o que era antes e depois. Né, a correlação absoluta é esse pontinho vermelho, né, então tecnologia quase zero, Communication Services até negativo, e caiu muito desde a crise. Então acho que o ponto aqui é as empresas ficando mais asset light, ficando mais expostas a coisas que não são só o governo vai gastar mais, vai gastar menos, está aumentando juros, diminuindo juros, né? Não é esse só impulso de crédito tradicional da economia. E aqui na direita é um pouco essa ideia, né, de revisão de lucro, como que o S&P, né, tem essa revisão de lucro positiva, porque tem esse carrego que eu falei no começo, e a gente separa essas coisas, né, inspirado um pouco no que o CS, que agora virou UBS, usa Tech Plus, que a gente mostrou no ano passado. Essa parte do índice Tech Plus continua tendo uma revisão de lucro, né, sustentada, teve uma quedinha aí, né, do high, mas ainda você vai tendo esse carrego over time, vai compensando, enquanto o resto do índice é meio que nem o resto do mundo, assim, que está sofrendo com isso. Essa sensibilidade que a gente já mostrou aqui nos últimos overviews, eu achei legal mostrar, porque tem um pouco essa ideia, o S&P já voltou para onde estava antes, ficou caro de novo e tal, mas acho que é importante lembrar que o tempo vai passando e você tem esse carrego positivo, mas também que, além disso, a revisão de lucro também já foi revisado para baixo bastante ao longo do ano, né? Então, aqui, por exemplo, no pico de fevereiro, quando o lucro por ação do S&P era 432, olhando para frente os próximos 12 meses, você estava tradando no PI 17,3 vezes. Depois, no low de abril, quando o pior momento, pior momento da Bolsa, quando, né, chegou a 14,5 vezes PI, era 14,5 vezes PI já num lucro um pouquinho abaixo de 428. Agora a gente voltou assim, para 17 vezes PI, mas a gente está 17 vezes PI num lucro de 424, sendo que o tempo foi passando, né? Então, até para não confundir todo mundo, mas esse crescimento de lucro lá em fevereiro de 25 parece 9%, na verdade na época era 11%, né? E agora você já passou um pouquinho de tempo, porque foi crescendo ao longo do tempo. Então, na época achavam que o lucro ia crescer 11% ano contra ano, e agora o consenso do mercado é 7% nos próximos 12 meses. 7% pode parecer muito, né? Mas a inflação é, sei lá, 3,5%, alguma coisa assim, tem buyback, as MAGs estão crescendo 20 e poucos % o lucro ano contra ano. Então, na verdade, esse 7 está sendo puxado para baixo por empresa de petróleo, né, alguns cíclicos e tal, crescendo meio zero, consumer staples e tal, mas parte da tecnologia está crescendo duplo dígito. Então, acho que é até meio conservador. Isso aqui, só para lembrar, é o Equal Weighted S&P, né, que quando for posto 17, ou estamos falando 22 vezes, a gente gosta que a gente acha que é mais comparável com o histórico, quando você pensa qual que é o múltiplo justo e tal. E dá para ver que está basicamente quase na média dos últimos 5 anos, média dos últimos 10 anos, com, eu acho, um lucro que já foi revisado para baixo, está uma barra mais baixa, que a gente vai ver no próximo resultado, mas muito dos nossos checks de empresas e tal indicam que as empresas estão rodando com lucro um pouquinho melhor do que o mercado está esperando. Então, talvez está um pouquinho mais barato do que parece. E aí, para concluir, eu sei que a gente passou um pouco do tempo, um assunto que todo mundo gosta, né? Para finalizar aqui, aquele papo de bar, mas objetivo quantitativo, vamos chamar assim, né, de Brasil, né, que eu tenho essa discussão aqui com o Fenólio, com vários clientes, né, saudável, assim, o CDI está alto. Eu acho que o CDI é um investimento ruim, assim, né, para o próximo ano e meio, dado todos os riscos que a gente vai ver. Basicamente, o CDI, ou uma renda fixa incentivada, ou parecido, né, crédito privado, etc., você tem um upside limitado
no mundo binário, né? Então a gente sabe que próximo ano vão ter, né, outcomes aí para o mercado binários, e a gente tentou, né, delinear o que seria o bull, o que seria o bear para cada coisa. Se você deixar todo dinheiro no CDI hoje até o final de 26, você vai levar um retorno de 18,4%, né, em reais. Assumindo que está na curva de CDI até o final do ano que vem, só para ficar claro a hipótese. É bem seguro, né? É mais ou menos isso. O problema é, se tiver o outcome bear, você vai perder bastante no câmbio, né? O Fernando pode explicar melhor depois, né? Mas é 7,5 o nosso bear case de câmbio, 4,8 o nosso bull case de câmbio. E você pode perder 24% no dólar. Então você vai perder dinheiro, né? 6% em dólar, vamos chamar assim. Quanto será que o S&P vai subir até o final do próximo ano? Olha o carrego aí de lucro, etc, etc. Eu acho que você tem alternativas melhores aí para ganhar. O LIBOR até lá vai ser uns, sei lá, 7%, uma coisa assim. Você vai estar perdendo 6% em dólar absoluto. Sendo que no cenário bull, que, poxa, né, tem muito upside para um monte de ativo, você também só ganha os seus 18% também. Você pode ganhar no câmbio também, né? Então, etc. Você pensa em dólar. Mas é um pouco isso. NTNB e o pré, você ganha um pouco mais, né? Um pouco mais simétrico, né? Você ganha 44, 34, e no bear case você ainda ganha 8, né? Que é abaixo do CDI, e perde no câmbio. Então, você poderia perder, não é exatamente essa conta, mas mais ou menos 16% em dólar, se for o bear case. E aí muita gente fala, a gente acabou nos trazendo aqui também, que era uma das ideias, que esse equity risk premium da Bolsa caiu muito, especialmente que subiu muito a Bolsa. Você olha as utilities subindo 40% no ano, NTNB até mês passado não tinha subido. Poxa, né, a gente já está no equity risk premium muito baixo, né, se olhar né, mid caps também, a gente pode até trazer na próxima, mas basicamente, né, quando a gente quebra aquela bolsa entre, né, commodities, financials e outros, o outro está com equity risk premium muito baixo, né, na linha do que era tipo, né, época boa do mercado. Mas o ponto é que está com equity risk premium muito baixo versus uma NTNB que está muito gorda, num ativo que não é a foto de hoje, é um ativo que cresce. Né? Então a gente quis fazer essa análise e falar, vamos explicar, que eu acho que, né, no Brasil a gente é um país muito de renda fixa, né, não é um país tão de equities, a gente tenta mostrar que o S&P tem carrego, o equities é um ativo bom. E o ponto, eu acho que a mesma coisa vale para o Brasil. Né? Então vamos começar com o IBOV aqui na direita em cima. Hoje o IBOV está tradando 7,9 vezes PI. O EPS forward de 17 mil pontos, dá esse Bovespa de 135 mil pontos. Se você falar, tá bom, qual o bull case do S&P? A gente falou, tá bom, vai para 10,5 vezes PI no final de 26 no bull scenario. E a gente está botando só o EPS, que é o de consenso, até porque tem muito exportador na bolsa, se, né, tiver o bull case, não sei se o EPS vai mexer muito, talvez as empresas domésticas sobem, as exportadoras caem por causa do dólar e tal, fica mais ou menos elas por elas, a gente deixou simplificar parado. Até lá você vai capturar um dividendo de 11% na bolsa, que é o seu carrego. Então a gente acha que se você botar o PI de 10,5 vezes esse EPS forward e descontar o dividendo que você vai receber, você vai ter um total aí de BOV equivalente a 229 mil pontos. Né? Parece um número absurdo, mas, né, é isso. Você teria um total return aí de 69%. Né? Agora vamos para a tabela de baixo, que é basicamente pegando essa continha, né, e falando esse PE re-rating, né, de 7,9 para 10,5, seu PE aumentou em 33%, você tem um crescimento de lucro de 19%, que a gente mostrou lá em cima, a gente não está revisando o IPS, recebe um dividendo de 11%, e aí faz a conta contrária. Tá bom, se for o cenário bear, você vai chegar lá assumindo que, de novo, o IPS não muda, porque as exportadoras vão ganhar, né, etc., você vai estar com um PE forward em dezembro de 26, dado que você já recebeu esse dividendo, então o preço, né, ajusta em 11%, e o lucro estimado lá, você está com um PE de 5,9, né? Até no bear case, né, qual o PI que a gente vai tradar, né? Eu acho, dado que tem muito exportador no índice, etc., né, não sei se tem muito downside esse negócio, né, vai ser um desconto de 34% versus a média de 5 anos aí do Bovespa. Se pegar a média mais longa é até maior o desconto, né, porque o PI era mais alto, mas acho que já está bem descontado, né, 34% versus o PI histórico, né, você fala, acho que tá bom, tudo bem que você não recebe o CDI do período, né? Isso aqui, né, assumindo que você não fica zero, mas eu acho que o upside de 69% mais compensa isso. E aí tem essa percepção que as mid-caps subiram muito, né? Então a gente foi lá e falou, tá bom, vamos olhar, só para escolher alguns exemplos, Smart Fit e tal,
né, empresa que todo mundo conhece. A gente falou, pô, dado o PE que trada hoje versus o PE que tradaria num cenário bull, qual que seria o crescimento de EPS até lá, só pegando consenso. A gente botou revisão de EPS, dado que custo de financiamento cai, né, no bull case a gente vai falar que o pré e o NTNB cai, e de refinanciamento mais barato, talvez perspectiva de crescimento, você recebe dividendo até lá, você vai somando igualzinho que eu acabei de explicar no Ibov, você tem um retorno de 135% numa ação que já subiu 40% desse ano e parece que o Equity Risk Premium está, né, em linha com momentos bons do mercado. Se você a conta contrária, essa é uma ação que trada a 20, 25 vezes PI, você vai chegar no final do próximo ano, olhando para frente, já está tradando a 12 vezes PI. Tudo bem que desde o IPO, né, isso aqui é meio, né, distorcido, 53 vezes é a média, porque no começo do IPO tradou muito alto, mas ainda assim, finge que é 25 vezes PI é meio que um PI normal, ou 20, você já está tradando num desconto assim absurdo, né, versus o histórico. Mesma coisa com essas outras. A gente fez a tabelinha inteira, né, Cosan teria 300% de upside, e se não acontecer nada até o final, vai estar 3 vezes PI, tudo bem, cuja dívida pode subir, né? O IPS, no caso deles, pode cair bastante, mas acho que até para empresas mais comuns, aí, Equatorial, o PI sobe, porque a TIR, né, é gorda, etc. Né, só da NTNB fechando, tem um crescimento de IPS até lá que você vai compounding, você recebe dividendos, vai ter um upside de 100%, enquanto se, né, tiver o outcome bearish, você vai estar tendo um desconto muito grande versus o histórico. Na Itaú também 100%, BTG também. Pensando no caso do BTG, você, né, tem 100% de upside versus chegar no final de 26, você está treinando a 7,5 vezes PI, que já é 35% de desconto do histórico. Tipo, será que vai cair muito mais do que isso? Também o I pode cair um pouco, né, no cenário bear, mas sei, acho que realmente já vai estar muito descontado quando chegar lá. Então, um pouco esse o risk-reward que eu tento comunicar para as pessoas, que não é tão simples quando vê a foto hoje. Esses ativos são ativos que crescem na equities, por isso que no médio prazo é bom. O entry point aqui no Brasil, dado tudo que aconteceu ainda, acho ok, dado o valuation. E realmente no cenário bull, acho que empresas comuns têm mais ou menos 100% de upside, enquanto você vai olhar, se você, né, ficar no 0 a 0, acho que já está com desconto, né, 30% por aí, versus o que é o histórico, que já não é muito alto. Parece que já tem muita coisa no preço, né? Então acho que é um pouco essa conta que eu tento falar para as pessoas. Se você está bearish, melhor botar em dólar do que CDI, né? Compra até S&P, bota em dólar, compra renda fixa nos Estados Unidos, o que você quiser, ouro, sei lá, Bitcoin. Mas eu acho que a alocação que você tem no Brasil deveria estar mais em ativos que o risk-reward é melhor, né? Um pouco esse é o ponto, que você está tomando risco binário, até se você acha que está com baixo risco no CDI, porque o câmbio vai contra e pode ser um cenário muito, muito ruim, né? Então, é isso que eu queria comunicar. Não sei se você quer complementar. Não, acho que só a pergunta é qual que é a probabilidade do seu cenário bull e do seu cenário bear. Aí é com o economista, né? A casa está ficando um pouco mais bull depois que o Daniel chegou aqui, né? Mas ainda tem muita água para rolar. Estamos longe da eleição ainda, cara. Enfim, vida é muito dinâmica, como eu falo, né? Mas é legal, assim, eu acho que no mundo de renda fixa a NTNB é muito interessante, né? Porque no fundo a NTNB é uma proxy de renda variável também, né? Então, ganha 44% no cenário de normalização de NTNB. Só para passar um pouco aqui a metodologia, a gente tentou fazer o seguinte cenário, né? No cenário de meio que volta à média para algumas variáveis, como o câmbio. Hoje ainda o câmbio, por várias métricas, ele ainda é depreciado em relação a uma média histórica. Então a gente fecha esse gap. E NTNB também volta para uma média controlado pelo juro internacional, que é mais alto. A gente também conversou com alguns amigos de mercado para ter uma sensibilidade do juro, fez uma pequena enquete para ver, né, se para não ficar muito fora, né? E no bear case a gente tentou ver um pouco das variações que testemunhamos lá em 2015 e 2014, e um repeteco parecido com aquilo no momento atual, apesar do nível das variáveis já ser muito ruim. Mas, assim, nada que não possa ficar pior dependendo do que vem pela frente. Então, só esse um pouquinho dos detalhes, mas quem tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente está à disposição para discutir essas hipóteses e flexibilizar alguma delas para chegar, enfim, em outras alternativas. Bem, acho que é isso. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu acho que a gente está com várias ideias, muita coisa para acontecer aí até o final do ano. A gente vai compartilhando mais do que a gente tem feito. E obrigado pela participação e até o próximo overview. Valeu, obrigado.